uma das coisas que eu gostaria que viesse a acontecer, talvez até já só no próximo século, estamos a 5 anos dele, que se fizesse uma revisão das condições em que trabalharam os artistas desta segunda metade. Bom, do século inteiro, é evidente, mas ele situa-se na segunda metade do século e que teve grandes transformações, porque aceleraram. Mas há uma coisa que eu às vezes sinto, é as pessoas pensarem, e até já vi isso escrito, que há um hiato entre os anos 30 e os anos 80. Eu nunca percebi de onde é que vem esse julgamento que declara isso, não é? De que em Portugal não se passou nada. Passou-se até aos anos 30, depois caiu-se dentro de um grande buraco e vieram a levantar a cabeça depois nos anos 80. A verdade é que há um grande número de artistas. Eu não estou a dizer isto só porque eu pertenço a essa geração. Parece-me injusto e até isso talvez seja consequência das pessoas não se debruçarem sobre estes exemplos, como o Jorge. Não é? Eu acho que se pode ganhar a vida dignamente sem pretender ignorar certos factos artísticos que se deram, em que os artistas portugueses lutaram, não é? Lutaram com as suas armas, que era fazendo arte, não é? Escultura e pintura, que podia ter ou não, ser ou não demagógica, e que bastava o facto de ser apelidada de moderna para ser atuante e incomodar os poderes estatais. Pá. Quer dizer, isso não há dúvidas que eles se incomodavam, porque a PID ia apreender quadros à Exposição Geral de Artes Plásticas, havia denúncias de artistas contra artistas, quer dizer, isso era um facto, não é? Portanto, lutámos, não é? Todos nós lutámos, pouco ou muito, dentro das nossas capacidades e possibilidades, lutámos. Hoje não é preciso lutar por nada. Houve um 25 de Abril, e ainda bem, não é? Por isso é que eu posso falar assim, não é? E que os artistas hoje não têm porque lutar a não ser pela sua existência como seres humanos. A bucha, quer dizer, é o prato cheio, não é? A verdade é que indivíduos como o Jorge foram mantendo sempre uma atividade muito certa, de uma grande exigência, porque a exigência que ele fez, ou que se fazia nessas alturas, não se media por sucessos em galerias ou em preços alcançados. Media-se pela exigência do olhar daqueles que estavam voltados para isso, que é um bocadinho mais difícil, porque são pessoas que trazem consigo, talvez, um bocadinho mais de conhecimento, visto que são do métier, não é? E trazem consigo até aquela dimensão humana de que não nos podemos furtar, porque somos humanos, que é a inveja, não é? Coisas dessas são humanas. Eu não tenho nada contra isso, não é? A não ser quando isso tem efeitos muito, muito, muito negativos, não é? Os artistas, ou nas exposições de artes plásticas, ou pela sua obra individual, iam tentando lutar pela liberdade. Esta escultura faz parte de um grupo que eu dei um título jocoso, não é? Porque me perguntaram um dia, mas o que é aquilo que tu fizeste? É a alegria do povo português, porque isto é um para dançar, ou a copular, como quiserem, pá. Quer dizer, as pessoas são livres de interpretar aquilo que os artistas fazem, e o outro grupo era um grupo de músicos. Portanto, eu estava de facto a brincar com a pessoa que me perguntou o que é que isto significava. Há uma componente crítica, irónica, quase sarcástica, muitas vezes, no trabalho de Jorge Vieira, que é o seu modo de significar a sua posição crítica relativamente quer ao trabalho dos outros,
que era aquilo que se passava à sua volta. Quando houve um concurso internacional, que foi o concurso ao prisioneiro político desconhecido, a representação portuguesa foi enorme, quer dizer, houve 32 entradas de escultores portugueses nessa exposição. A minha, quer dizer, não se trata de publicidade, mas a minha foi a única que foi admitida. O Salazar teve um grande desgosto porque se queixou amargamente que em 1958, quando houve a exposição de arte moderna em Bruxelas, os escultores portugueses que iriam representar Portugal foram todos recusados. E depois, como último recurso, convidaram-me para representar Portugal. É evidente que o tipo de escultura que se fazia na ocasião era do estilo do Prometeu agrilhoado, assim, coisas mais ou menos descritivas. E é claro que a escultura que se fazia na Europa nessa altura era completamente diferente, não é? É evidente que os escultores deviam estar formados na escultura oficial, que era a tal escultura dos descobridores, não é? A escola era uma escola profundamente reacionária. Não é? Reacionária no sentido de que olhava para trás, para o passado, o que é muito de prezar, não é? Se esse olhar para o passado não impedisse que de vez em quando se olhasse para o futuro, não é? Mas não, o olhar era sempre para o passado, um medo terrível de que se desrespeitasse um passado, quando ninguém quereria desrespeitar um passado, mas sim ser elucidado quanto às coisas do seu tempo. Ora, isso é uma atitude, eu não sei como lhe hei de chamar, mas impossível de manter. Não se pode manter indivíduos de 20 anos nessa constante, manter essa posição de olhar só para o passado. A verdade é que há um futuro, e principalmente para indivíduos desses. A população da escola transformou-se muito e de uns sujeitos mais ou menos esquecidos pela sociedade, ou mais ou menos que serviriam de adorno, eventualmente, mas que eram uns marginais. Não é? Começaram a aparecer uns marginais de luxo, em suma, não é? Eu penso que Jorge, e voltando agora um pouco, eu penso que Jorge seria ainda hoje capaz de entrar numa aula, como entrou uma vez numa aula em que eu próprio estava, e fazer a seguinte declaração, na verdade, de princípio. Enquanto houver um gajo fino nesta escola, a revolução continua. Lembro perfeitamente de um professor que dizia que as pinturas ou as obras do Picasso deviam estar fechadas num sótão e ele num manicômio. Isto é extremamente grave, dito por um professor, mas talvez dê o retrato do que aquela escola era. Portanto, nós não tínhamos ali na escola a satisfação do que é natural num indivíduo de 20 anos, que é uma grande avidez e curiosidade pelas coisas que se passam à sua volta. Estava na escola ainda, quer dizer, tinha começado praticamente na escola, estava lá há uns 3 anos, fui a Paris com um amigo meu, fui a Paris e a Londres. Quer dizer, a guerra tinha acabado há 3 anos, não é? E foi uma revelação para mim, não é? De facto, quer dizer, aí é que eu contactei realmente com o que se fazia de mais moderno no mundo, não é? Nessa altura ainda era Paris e Londres os grandes centros artísticos da Europa, não é? Eu, nessa altura conheci os escultores ingleses, não é? Aí, ao vivo, não é? Ao vivo, quer dizer, a obra dos escultores ingleses, e isso, quer dizer, foi para mim realmente uma revelação. É provável não, é verdade, deve ter sido influenciado por tudo isso que vi, pá, e sobretudo causou uma grande impressão um museu em Paris que foi o Trocadero, o Museu do Homem,
que para mim foi uma revelação espantosa, não é? Quer dizer, a arte primitiva, a arte negra, que eu já conhecia dos livros, mas ali foi ao vivo, não é? E é claro que acabei por ser influenciado por tudo isso, não é? Quer dizer, esses discursos, uns nebulosos, outros mais materiais, quer dizer, que me foram definindo, não é? Mas tenho até a arte grega, quer dizer, a arte primitiva grega, que também me tocou muito e ainda me toca, não é? Quer dizer, tudo isso foi esse somatório que me foi formando, não é? Depois fui à Itália com o Sá Nogueira e com o Duarte Castelo Branco. Foi uma aventura motorizada, quer dizer, com umas motorizadas não tinham 50 centímetros cúbicos, eram 49 centímetros cúbicos. Não tinham motor de arranque, não tinham nada, não é? Era de empurrão. A verdade é que fizemos uma viagem fascinante que, de facto, não sei se posso usar esse termo, que solidificou muito a nossa amizade e companheirismo, porque tinha que ser uma das razões do sucesso da viagem, porque a viagem deu também bastante sofrimento físico. Mas aprendemos muito e nenhum de nós se arrependeu daquilo que fez. E por isso eu digo, quer dizer, toda essa aprendizagem que fizemos lá constituiu quase para cada um de nós uma viragem, porque saímos de facto de uma formação velha e poeirenta para uma realidade extremamente bela e extremamente rica, difícil de apreender e de gerir